Olá, boa tarde. Você que está me assistindo nesse momento tem uma pergunta para si. Quem é o nosso próximo? Segundo o livro de Mateus 22, capítulo 36 a 40, vem nos dizer que nós devemos amar a Deus e também devemos amar o nosso próximo. Mas para mim, amar o meu próximo, preciso saber de concreto quem é esse mesmo próximo. Agora, hoje, fica ligado nesse vídeo, vamos conhecer de concreto quem é o nosso próximo. Abre já a tua Bíblia no livro de Mateus 22, 36 a 40 e vamos aí ver que Deus nos pede para amar a Ele e também amar ao nosso próximo. Nessa hora vou tomar a leitura, fique ligado. Mestre e fariseu vieram até Jesus, os mestres da lei, e perguntaram a Jesus o seguinte: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Amem o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o primeiro mandamento. Este é o maior mandamento e mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros, uma versão, uma linguagem mais simples, mais atualizado. Amem os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Ou seja, o cumprimento de toda a lei é amar a Deus e amar o nosso próximo. E então, depois de amar a Deus e a nosso próximo, Deus nos manda mais amar mais uma outra coisa além de amar a Ele e o nosso próximo? É claro que não. Nem a Bíblia, nem a de profecia diz que nós devemos amar, além de amar a Deus e ao nosso próximo, precisamos amar mais alguma coisa que é para completar a lei. Segundo a Bíblia diz que com esses dois mandamentos, cumprindo esses dois mandamentos, que é amar a Deus e amar ao nosso próximo, aí sim nós estamos a cumprir o pacote completo e estamos aptos para herdar a vida eterna. Mas agora precisamos saber quem é esse próximo, a quem eu devo amar. Quem é esse próximo que eu devo amar? Segundo as pesquisas que eu fiz no dicionário, eu encontrei que o nosso próximo, quer seja, o próximo, o significado da palavra próximo tem esse significado. Que está perto de nós, próximo é aquele que está perto de nós, é aquele que está por chegar, vamos lhe alcançar por intermédio da mensagem do Evangelho, nosso vizinho e o seguinte a ser alcançado por intermédio do Evangelho, que o irmão vai levar, que eu vou levar. Então, aqueles que vamos alcançar por intermédio do Evangelho, este também será o nosso próximo. Vamos para o livro da Marina White, com o tema Beneficência Social, capítulo 5. Mais abaixo vamos encontrar o seguinte: a quem deveria o sacerdote, o rabino, o ancião considerar seu próximo? Quem poderia considerar seu próximo? Consumiam a vida num ciclo de cerimônias para se purificarem. Os contatos com a multidão ignorante e descuidada ensinavam causar uma mancha que requeria fatigantes esforços para remover. Deveria eles considerar os impuros seu próximo? A esta pergunta, Cristo respondeu, na parábola do bom samaritano, mostrou que o nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a que pertencemos, da mesma fé que nós pertencemos. Não faz referência à raça, cor ou distinção de classe. Todas as classes, toda raça. Então, o nosso próximo é toda pessoa que
carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda a alma ferida e magoada pelo adversário. Quem é esse adversário? Satanás. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Eu sou propriedade de Deus, o irmão que está me assistir é propriedade de Deus, e os animais são propriedade de Deus, o mundo é propriedade de Deus. Então, mas aqui, mais abaixo, vamos ver, afinal de contas, quem é o nosso próximo. Aqui diz o seguinte: aquele que ama a Deus não somente amará o seu semelhante. Quem é o meu semelhante? Meu semelhante é o ser humano igual a mim. Você que está me assistindo é o meu semelhante. Ser humano igual é meu semelhante. Então, aquele que ama a Deus não somente amará o seu semelhante, mas considerará com terna compaixão as criaturas que Deus fez. Quais são essas criaturas que Deus fez, além de nós? Os animais são também criatura de Deus. Será que eles podem também ser o nosso próximo? Será que eles também são o nosso próximo? Quando o Espírito de Deus está no homem, leva-o a aliviar o sofrimento antes que a criá-lo. Então você, que é filho de Deus, o Espírito Santo está em ti, em vez de causar dor a um ser, em vez de causar dor a um ser semelhante a ti, ou a um ser irracional, que são os animais, você deveria amá-los. Você devia amar o próximo como a ti mesmo. A ferida que você acha que, se colocares uma ferida na tua pele, irás sentir dor, então não coloque essa ferida ao teu próximo, ao ser semelhante a nós ou aos seres irracionais. Porque aqui a palavra diz que nós, se amamos a Deus, não devemos só nos limitar em amar simplesmente ao nosso semelhante, mas também devemos amar toda a criatura que Deus fez. Toda a criatura que Deus fez. Se Deus nos manda amar só a Deus e o nosso próximo, por que eu tenho que amar os seres irracionais, ou seja, os animais? Por que eu tenho que amar os animais? Será que esse mandamento de amar os animais está na linhagem dos mandamentos que é para com o próximo ou para com Deus? Porque nós sabemos os mandamentos que é para com Deus, né? São 4. E os mandamentos que é para com o nosso próximo são 6. E juntando-os, completa os 10 mandamentos. Agora, o mandamento que a Marlene está a dizer aqui, que nós não devemos simplesmente amar os animais, ou seja, os seres semelhantes a nós, mas também os animais. Será que esse mandamento dos animais pertence ao nosso próximo, na linhagem dos mandamentos do nosso próximo, ou à linhagem dos mandamentos que é para com Deus? É claro que é para com o nosso próximo. Então significa que eu devo amar os animais porque ele também é o meu próximo. Como assim o meu próximo? Ok, segundo a leitura que acabamos de fazer aqui nos mostra que existem 2 próximos. Primeiro, próximo semelhante a nós, e próximo irracionais. São todas aquelas criaturas irracionais. Os animais também são o nosso próximo. Por essa razão, as escrituras me diz que eu também devo amá-los, então não posso matar um animal para sacrificar para Deus, porque isso já passou no passado. E se não posso fazer isso, também não posso matar um animal para satisfazer o meu desejo, o meu apetite. Quer dizer que essa lei de derramar sangue, tanto faz do ser semelhante a nós e tanto faz dos seres irracionais, isso ficou para trás. Isso representava Cristo que ia de vir. E Cristo já veio e já foi. Já ninguém precisa mais derramar sangue por nada. Nem por nosso apetite e nem para sacrificar para Deus. Porque, de concreto, os animais irracionais também são o nosso próximo. Agora que sei que os animais são nosso próximo, também posso matá-lo para
comer, ou seja, maltratá-los? Será que eu posso fazer também isso, mesmo sabendo que os animais também são o nosso próximo? Olha isso aqui que a Marlon White vai dizer. Patriarcas e Profeta, capítulo 40. Tema Balaão. Vai lá pesquisar, livro da Marlon White, e ver o que ele diz. Diz o seguinte: certamente, pois os homens toca procurar aliviar o peso de sofrimento que a sua transgressão acarretou sobre a criatura de Deus, em vez de aumentá-lo, aquele que maltrata os animais porque os tem em seu poder é tão covarde quanto tirano. E você e eu somos filhos de Deus. E sendo filho de Deus, nós não podemos ser tirano, porque lá no céu não vai lá nenhum tirano. Lá no céu só vai lá pessoas amorosas, pessoas bondosas, até porque a maldade já não reinará no novo céu e na nova terra. Então, os arrogantes, os mentirosos, os fofoqueiros, os cruéis ficarão aqui nessa terra e serão destruídos para sempre. E você causando dor nos seres irracionais, nos animais, Deus te classifica como pessoas tiranas, pessoas cruéis, que causam dor nos seres irracionais. Diz assim: aquele que maltrata os animais porque os tem em seu poder é tão covarde quanto os tiranos. A disposição para causar dor, quer seja ao nosso semelhante, quer aos seres irracionais, que são os animais, é satânica. Causar dor a um ser semelhante a nós e causar dor a um ser irracional, que são os animais, é prática satânica. Então você que ainda come carne, que ainda come peixe, ou seja, carne branca e carne vermelha, você não mata, você compra. Vou te contar um segredo. Na vida social, quando um gatuno rouba uma cadeira e vem até você para vender essa cadeira, você, ao comprar essa cadeira, você está se considerando como um incentivador de roubo. E logo quando a polícia apanha esse gatuno, e o gatuno vem mostrar onde vendeu, logo você e o gatuno são presos porque são considerados como gatunos. Por você comprar, é um incentivador do roubo, também é considerado gatuno. Então, para Deus também é isso. Você não mata nenhum animal, mas comes. Então, aquele que mata, peca contra Deus. E você que compra a carne para comer, és um incentivador desse mesmo pecado. Por quê? Porque se você parar de comprar carne nos mercados e em todo sítio, então os que matam para vender vão ver que não está a concorrer o negócio, então eles vão parar de maltratar os animais para ganhar fundo. Então pare de comprar animais, não mata mais nenhum animal e nem compra os animais, ou nem compra carne de nenhum tipo de animal, porque ao fazer isso você está a incentivar um pecado. Mas eu sei que você ainda come carne, e eu sei que isso não se deixa de um dia para outro. Se força, ore mesmo para Deus te tirar essa ansiedade de comer carne, esse desejo de comer carne. Eu também fui deixando pouco a pouco, mas não leva muito tempo. Primeiro, você precisa aceitar essa mensagem que é uma realidade. Segundo, você precisa dar o segundo passo, que é indo cortando aos poucos. Vai cortando. Isso aqui vai ajudar muito a tua vida espiritual. Diz assim: causar dano, prática satânica. Muitos não compreendem que a sua crueldade haja de ser conhecida. Conhecida onde? Porque os pobres animais mudos não a podem revelar. Animais não podem revelar a dor que eles sentem. Mas se os olhos desses homens pudessem abrir-se como os de Balaão, nós conhecemos a história de Balaão. Ele estava a maltratar o seu camelo. Ele não estava a entender porque o camelo não estava a se dirigir onde ele queria que o camelo tinha que ir. Mas o camelo estava a ver um anjo diante dele e que lhe impedia dele avançar.
e os olhos de Balaão estavam fechados, mas Deus teve que conversar com Balaão para lhe fazer entender que ele não precisa maltratar nenhum tipo de animal, porque eu te fiz e fiz também esse animal que você está a maltratar. Então, você maltratando esse animal, estás a maltratar aquilo que eu fiz. Estás a desvalorizar aquilo que eu fiz. Ao desvalorizar aquilo que eu fiz, estás a me tratar como algo desnecessário. O meu esforço por fazer esse animal foi em vão. Não vale para nada. Mas os olhos desses homens pudessem abrir-se como os de Balaão, veriam um anjo de Deus em pé como testemunha para atestar contra eles no tribunal celestial. Então, todos aqueles que matam o animal para vender, e você que compra, incentivador, vão aparecer perante o tribunal celestial para responder o porquê que vocês maltratavam a criatura de Deus, se ele é teu próximo, que te fez é o que fez esse animal. Então vocês vieram da mesma linhagem, do mesmo Senhor. Então você precisa amar esse mesmo ser. Então você que ainda continua com essas práticas, depois, quando o Senhor vai vir fazer o julgamento, vocês vão aparecer no tribunal para fazer o quê? Para responder. E os anjos que testemunhavam você a fazer essa mesma prática são os mesmos que vão estar lá no tribunal celestial testemunhar o dia, a data, a hora em que vocês faziam essa crueldade. Então, pare, meu irmão, eu amo você. E eu sei que você também me ama. Então, em conjunto, vamos amar os seres irracionais. Mas abaixo diz assim, um relatório sobre o céu o aproxima-se e o dia em que se pronunciará juízo contra os que maltratam a criatura de Deus. Está aqui, irmão. Os que maltratam os animais, vai aparecer um dia em que eles vão quê? Deus vai fazer juízo, vai prestar conta com eles, porque que eles maltratavam os mesmos animais. Agora sim, o comer carne me impede de ser salvo? Será que o comer carne me impede de ser salvo? Jesus Meu Modelo, livro Jesus Meu Modelo, capítulo Jesus Meu Modelo, líder e a reforma da saúde, diz o seguinte: o Senhor tem me revelado que muitos serão salvos de degeneração física, mental e moral por meio da influência prática da reforma da saúde. Então, você que não está fazendo a reforma da saúde, então você está dificultando a tua salvação. Se você não praticar essa lei, isso é uma lei, não um conselho, não. Muitos dizem que não, isso aqui é só um conselho alimentar, mas isso não é um conselho, é só uma lei. Essa é uma lei que podemos encontrar num livro com o tema Conselho sobre Reforma da Saúde. Mas o que está dentro do livro é uma lei que Deus estabelece para seu povo, porque Deus pouco a pouco está a tentar nos levar, ou quer nos levar para o desígnio original, para a alimentação original, a partir do Éden, quando o mundo ainda não havia caído. E mesmo quando o mundo caiu, de lá para cá, Adão ainda continuava a comer aquilo que foi estabelecido no Éden. Então, de lá para cá, aquilo começou a mudar, as pessoas começaram a maldade começou a se multiplicar e chegamos até o ponto de começar a matar animais para comer. Mas Deus quer nos levar no desígnio original, pouco a pouco, passo a passo. Então, você que não está a praticar isso, estás a meter a tua salvação, estás a meter a tua vida em risco. Você não herdará a vida eterna por causa de você não obedecer esta mesma lei. Agora, será que ainda existe uma desculpa para nós comer carne? Outros dizem, não, eu tenho que comer carne por causa da minha saúde, não sei o quê. Vamos ver Samalina White diz que nós devemos comer carne, ou seja, há mais desculpa para nós continuar a comer carne. Diz o seguinte,
Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 23, diz assim: não há desculpa, ou seja, é causado positivos danos ao organismo pelo contínuo comer carne. Não há nenhuma desculpa para isso, a não ser um apetite pervertido, depravado. Um apetite pervertido e depravado. E todo apetite pervertido e depravado são apetites que Satanás coloca em nós. Nós precisamos controlar o nosso apetite. Se nós não controlar o nosso apetite, então o nosso apetite vai controlar a nossa mente. E quando o nosso apetite controlar a nossa mente, nós seremos escravos do nosso estômago. E isso vai nos levar à perdição. Talvez perguntem, queria a senhora acabar inteiramente ao comer carne? Respondo, finalmente chegarei a isso. Chegarei a isso. A vontade da Madeleine White e a vontade de Deus é que nós abandonemos o alimento carne. Temos que abandonar. Isso vai nos dificultar a nossa vida eterna. Vai dificultar a nossa vida eterna. Agora, eu quero deixar de comer carne, seja carne branca e carne vermelha, mas não consigo. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? O livro da Madeleine White também nos responde. Vai nos responder. Diz o seguinte: se nosso apetite clama pela carne de animais mortos, é uma necessidade que jejuar e orar para que o Senhor dê a sua graça para negar-se às concupiscências carnais que combatem contra a alma. Jejum benéfico ao mudar de um regime carnívoro e de comidas requintadas. A Madeleine White diz que se você quer deixar de comer carne, mas não consegue por tua força humana, você precisa orar. Dobre o joelho, ore, jejua uma semana, um mês, não importa quantos dias, só Deus sabe. Mas jejua e ore e peça a Deus que seja o poder dele a trabalhar em ti para te dar aquela força de você rejeitar a carne como alimento. Meu irmão, eu sei que essa é uma mensagem muito forte. É uma mensagem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não fala. Escondem. E por que eles escondem isso? Por que eles escondem essa verdade? Se essa verdade é uma verdade que pode mudar as nossas vidas. Vê o que a Madeleine White diz, Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 23, diz assim: os que condescendem com o comer carne, beber chá e a glutonaria, estão semeando para uma escolha de dor e morte. Essa morte que a Madeleine White está a falar aqui, está a falar da morte, tanto faz essa morte, a primeira morte, que você, quando continuar a comer a carne, vai sentir dor, doença contigo, até o ponto de morrer, e você, quando vais morrer nessa primeira morte, nesta condição, infelizmente não farás parte da primeira ressurreição. Você vai pertencer naquele povo que vai ser ressuscitado para a vergonha eterna. Então, meu irmão, o comer carne, seja branca e a vermelha, nos traz essa condição. Morte eterna. Porque há duas coisas em comer carne. Primeiro que você, ao matar um animal, você está a cometer um homicídio. Ao matar um animal, está a cometer um homicídio. Agora, você, ao comer uma carne de um animal, você está a cometer suicídio. Por que está a cometer suicídio? Porque, segundo o livro da Madeleine White, A Ciência do Bom Viver, Deus permitiu os homens, naquele tempo do dilúvio, comer a carne. Para quê?
para que eles abreviassem a morte deles. Porque eles estavam se desviando de tal forma, a maldade estava a se multiplicar de tal forma, que Deus disse, olha, agora comem carne, porque a carne vai abreviar a morte deles. Então, cada vez que nós comemos carnes de animais, então nós estamos a abreviar a nossa morte. Estamos a abreviar a nossa morte. E abreviando a nossa morte, nós estamos a nos suicidar. E segundo a história da Bíblia, todo aquele que se suicida não tem parte na vida eterna. Exemplo prático. Judas, quando traiu Jesus, ele poderia sim ser salvo, se ele se arrependesse. Mas por ele cometer suicídio, matou-se. Por essa razão, ele não terá parte na vida eterna por se matar. Então, você, ao comer carne de animais, está a se matar. E quando você morrer nessa condição, não terá parte na vida eterna, porque você matou-se, você se matou. Então, meu irmão, eu aconselho a você que comece já a fazer uma reforma da saúde. Mas a Marlon White diz que não podemos ir ao extremo, de um dia para outro cortar. Mas o que vale é a intenção. Agora a pergunta que se levanta é essa. Se eu, ao decidir deixar de comer carne, tiver essa intenção, e logo antes de eu deixar, a morte bate à minha porta, será que eu serei salvo? Sim, serei salvo. Porque para Deus o que conta é a intenção. Se você aceitou que isso é verdade e desejavas começar a praticar, então essa intenção de aceitar e de desejar a pôr em prática, isso é que vai te levar você a ser salvo. Mas aceite essa mensagem. Não importa de quem vem, mas que seja a realidade. Mas de quem é a mensagem? Essa mensagem é de Deus. E Deus deu essa mensagem por intermédio da nossa serva, irmã Lina White. E isso é a verdade. Irmão, a tua vida está em perigo. Faça a reforma alimentar. E você vai ver que a tua mente, o teu físico, vai voltar ao normal. Quando você começar agora, você vai sentir fraqueza no corpo. Mas não liga com essa fraqueza. Vai comendo fruta. Não liga da fraqueza. Depois vai chegar um tempo que o teu corpo vai estabelecer, vai se acostumar a não mais comer carne. E dali para frente você já não vai precisar comer carne para nada. Ouça esse conselho. Tamo junto. Eu vou fazer mais conteúdo para ti. E caso tiveres dúvida de alguma coisa, vai nos comentários e fala concernente às tuas dúvidas. E eu vou fazer um vídeo para ti daquilo que é as tuas dúvidas. E logo vamos aprofundando mais o estudo concernente à reforma da saúde. Tenho muito conteúdo para vocês, mas pouco tempo. Vou fazer mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo e você vai me acompanhando, vai dando like, vai fazendo comentário. E tudo que você precisar saber, comenta abaixo e eu vou fazer vídeo para esclarecer todas as tuas dúvidas. Estamos juntos, estamos ligados. Boa continuação. Espero que isso possa fortalecer a tua vida espiritual. Não desista, você consegue. Assim conforme eu consegui, as minhas crianças conseguiram, você também vai conseguir. Estamos juntos.